E aí, meu amigo, minha amiga, tudo em ordem? Tudo bem? Fui pego sem máscara, e agora? Vou ser preso, não vou ser preso? Vou ser multado? Qual é a minha penalidade? Vamos aí comentar sobre o decreto 64959 de 4 de maio de 2020, aqui do estado de São Paulo. Vamos lá, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, faça aí sua inscrição, ative as notificações e deguste os nossos conteúdos. Então, o que diz o decreto já mencionado? Diz o seguinte, que o artigo 1º, enquanto perdurar a medida de quarentena instituída pelo decreto tal, fica determinado, em complemento ao disposto no decreto tal, também o uso obrigatório de máscaras de proteção facial, preferencialmente de uso não profissional. Então, há críticas ao decreto, né, de que seria para forçar a venda de máscaras e tudo mais. Veja que aqui fala preferencialmente de uso não profissional. Já ouvi algumas pessoas fazendo críticas que isso fomentaria o mercado de máscaras. Gente, quando fala uso não profissional, pode ser até uma máscara feita em casa, tá? Então, se acessarem o site do governo do estado, né, tem um site específico para tratar de coronavírus, que é o saopaulo.sp.gov.br/coronavírus. Lá tem dicas de como fazer máscara caseira. No site da prefeitura aqui de Indaiatuba também tem. E se não, no Google, do nosso amigo Google, tem inúmeros vídeos ensinando aí, inúmeros tutoriais ensinando como fazer máscara caseira, tá? Na verdade, a única crítica que eu faço ao decreto é que se agora o uso de máscara se mostra eficiente, isso poderia ter sido decretado lá atrás, no início, né? Quando decretou a quarentena, em 23 de março, de repente uma quarentena mais branda, mas o uso obrigatório de máscara com as penalidades que já são previstas nesse decreto ou até outras mais severas. Mas, só a minha opinião, é só um comentário, isso não muda nada em relação ao decreto e é dele que nós vamos falar, tá? Então, onde tem que usar? Aí, ainda no artigo 1º, inciso 1, diz: nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população. Aqui tem que ter uma atenção, porque quando fala nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, há de se observar que ruas, avenidas, parques, praças, tudo isso são bens de uso comum da população. Poxa, mas até a rua? Sim, a rua é um bem de uso comum. Se assim não fosse, nós teríamos que ter pedir algum tipo de licença para andar na rua, certo? Então, sendo um bem de uso comum da população, nesses espaços também está obrigatório o uso de máscaras. E aí depois diz: no interior de estabelecimentos que executem atividades essenciais por consumidores, fornecedores, clientes, empregados e colaboradores. Bom, então aqui não tem exceção, né? Quais são as atividades essenciais? Isso está lá no decreto 64881, mas em resumo, são supermercados, padarias, açougues, farmácias, esses locais onde é permitido o acesso do público, do consumidor, mas por serem atividades essenciais, no interior deles também está obrigado o uso de máscara. Depois fala em repartições públicas estaduais pela população, por agentes públicos, prestadores de serviços particulares. Então, as repartições públicas que estão em atividade, né, e são diversas que estão, prefeituras, junta comercial e outras hospitais, diga-se de passagem, né, outras repartições públicas, nesses locais está obrigado o uso de máscara, certo? Aí depois fala: o descumprimento do disposto sujeitará o infrator. E aí vamos falar das penas, então, né? Então, tem uma hipótese que é para o estabelecimento, né? Fala no disposto na Lei 8.078, Código de Defesa do Consumidor. Quais são as penalidades previstas para o estabelecimento no Código de Defesa do Consumidor? Bom, são diversas, inclusive ela chega até mesmo à cassação do alvará de licença para funcionamento. Então, o estabelecimento acaba sendo um fiscalizador desse decreto, porque senão ele incorre também, né, em penalidades que podem chegar, inclusive, à cassação
do alvará de licença para funcionamento, e aí, consequentemente, acaba o local sendo fechado pelo fisco, certo? E depois, em relação ao cidadão, e aí são todos, são consumidores, prestadores de serviço e até mesmo o responsável pelo estabelecimento, né? Aí fala em todas as hipóteses, do disposto nos artigos 268 e 330 do Código Penal. E aí o que diz o artigo 268 do Código Penal? Ele diz o seguinte: infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Qual é a pena? Detenção de 1 mês a 1 ano e multa, certo? E mencionei o artigo 330, o que diz nele? Tipifica o crime de desobediência, o qual consiste em desobedecer a ordem legal de funcionário público, cuja pena é de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Veja que em ambos ele não fala detenção tal ou multa, ele fala e multa. Então, além da detenção pelos períodos previstos em cada um dos artigos, também tem a aplicação de uma multa, certo? E o que significa detenção? Vou para a cadeia? Não, a detenção ela é uma pena aplicada para condenações mais leves e não permite o cumprimento da pena no regime fechado. Então significa que não vou para a cadeia? Está dizendo que não permite o início, né? Depois do início nunca se sabe o que vem pela frente, certo? E um comentário que eu quero fazer também é o seguinte: cuidado com as fake news, porque já vi nas redes sociais diversas dizendo o seguinte, que quem for pego dirigindo sem máscara o seu próprio veículo vai ser aplicado uma multa de R$ 128, 3 pontos na CNH. Veja, em lugar nenhum está escrito isso. Tudo que eu li está nesse decreto, tudo que eu comentei até agora está no decreto, e em lugar nenhum está escrito isso. E aí, como que a gente sabe se isso é verdade e se não é? Então, lembra que eu mencionei o site do governo do estado de São Paulo? Então, lá é uma fonte oficial. E lá tem uma nota emitida pelo próprio governador dizendo que isso é fake news. E que, inclusive, a fiscalização do uso ou não das máscaras não vai ser feita pela Polícia Militar. Cada município vai estabelecer o seu modo de fiscalização, certo? Então, é fake news, isso não é verdade. O uso de máscara já é obrigatório no transporte público e como transporte público entenda-se os transportes aí alternativos por aplicativo, como Uber e outros, e os táxis. Então esses sim é necessário que exija tanto o motorista esteja usando quanto os passageiros também estejam aí utilizando a máscara, certo? Agora no seu próprio veículo é mentira. Então fique atento, consulte as fontes oficiais, site do governo que eu já mencionei, site das prefeituras de cada município. Eles estão empenhados em nos fornecer informações verdadeiras e não aquilo que dizem no Google. Claro que no Google tem muita coisa boa, mas tem alguma coisa que não presta também. Facebook, Instagram e por aí vai, beleza? Forte abraço, fique atento aí no nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreva e deguste aí, utilize os nossos conteúdos. Forte abraço, até o próximo vídeo.